Gente, eu sigo o método 50-30-20 há muito tempo. Só que eu vou te contar aqui como que eu faço para seguir esse método. Porque 50-30-20 não é a realidade de qualquer pessoa. E se você não sabe, esse método é o queridinho das redes sociais. E hoje nós vamos falar se realmente ele funciona para todo mundo, se é um modelo feito só para quem tem dinheiro, para quem tem grana, ou se vale para qualquer realidade. Oi, eu sou a Aline Faria, se você não me conhece, nesse canal aqui nós falamos sobre educação financeira de uma forma leve, de uma forma descontraída, de uma forma informal, para que você possa realmente estar agregando todo o conhecimento que eu tenho trazido aqui na sua vida e mudando a sua realidade. Bom, primeiro vamos entender o que é esse método 50-30-20. Ele consiste em dividir o seu salário, a sua renda, aquilo que você ganhou, em 3 partes, né? Como se fossem 3 fatias de pizza aí. Onde 50% de tudo que você ganha iria para despesas. Ou seja, o seu custo de vida, aquilo que você precisa para viver. Alimentação, moradia, transporte, né? Aí entra água, energia, pode entrar o plano de saúde, a escola da criança. Então, por exemplo, se você ganha R$ 3.000, 50% disso, R$ 1.500, seria para tudo isso. Já deu para ver que a conta não fecha, né, gente? 30% seria para os gastos, né? Aquilo que não é essencial. Você precisa, mas não é essencial. Que pode ser a academia, o esporte do filho, da filha, as roupas de marca, o delivery, a viagem, os streams. Então, 30% do que você ganha, no nosso exemplo aqui seria R$ 3.000, R$ 900 então, né? 30% de 3.000, é isso mesmo? É isso mesmo. Iria para essas despesas. E 20%, então R$ 600, iria para investimentos. Você iria usar para investir. Bom, parece simples, né? E até ideal. Mas será que isso se aplica na vida real? Principalmente, será que se aplica na realidade da maioria das famílias brasileiras? A verdade é que não. A realidade é que a maioria das famílias, só as despesas, só o custo de vida consome 70%, 80%, às vezes 90% de tudo aquilo que essa família ganha. Gente, uma família que vive com 3.000, com R$ 4.000, com 2 filhos, com às vezes 3 filhos, como que ela vai viver com R$ 1.500? Só o supermercado dela dá mais que isso, às vezes. Se tiver 2, 3 filhos, só o supermercado dá mais que R$ 1.500 por mês. Então, não é a realidade da maioria dos brasileiros, não é a realidade de quem ganha pouco. Como guardar 20% de investimento se esse valor às vezes não dá para pagar as contas, não dá para chegar no final do mês? Então, o método 50-30-20, ele não é ruim. Ele é uma referência de equilíbrio. Só não serve como receita de bolo para todo mundo. Não tem como usar como receita de bolo para todo mundo, principalmente para quem vive um orçamento aí mais apertado, que, diga-se de passagem, acredito que é a realidade da maioria dos brasileiros. Se for a sua realidade, coloca aqui no comentário assim: Aline, é a minha realidade hoje, mas não por muito tempo. Isso vai mudar. Então, o que fazer? E a resposta é: adapte, personalize, seja honesto com a sua realidade. Ao invés de 50, 30, 20, que tal começar com o que é possível? E por isso que eu te falei lá no início que eu uso esse método há muito tempo. Só que eu não comecei com 50, 30, 20. Eu não lembro, mas eu devo ter começado lá com 80, 10, 15, 5, 80, 18, 2. Como assim, Aline? 80% do que nós ganhamos, aqui em casa o orçamento é junto, marido, né? E eu e o marido. 80% do que a gente ganhava, por exemplo, não lembro exatamente, ia para os gastos, para os custos, né, na verdade, para as despesas do mês. 18% talvez iria ir para os não essenciais e uns 2% iria para investimento. E o que a gente vai fazer? A gente está adaptando e a gente vai melhorando essa situação, mudando essa situação. Se não dá para investir 20% hoje, começa com 2% que seja. Só comece. Se tem dívida, tira um percentual para o pagamento de dívida e depois tira esse percentual, começa a tirar esse percentual para o investimento, principalmente para criar sua reserva de emergência para não entrar em dívida novamente. E como que a gente vai melhorando?
aumentando a renda. Gente, não tem como mudar essa realidade, não tem como eu falar assim, eu quero investir, eu quero prosperar, sem aumentar a renda. Quando eu falo de aumentar a renda, não é começar a trabalhar desenfreadamente, mas é ter um plano, ter uma estratégia para aumentar os seus ganhos, e às vezes essa estratégia é aumentar o seu valor de mercado, é aprender alguma coisa nova, é fazer um curso novo, é fazer uma transição de carreira para você ganhar mais, e então, ganhando mais, você pode começar a melhorar esse método aí na sua vida. Se hoje você precisa de 80% para pagar as contas porque você ganha 3 mil, quando você ganhar 4 mil, talvez você só precisa de 70%, talvez você só precisa de 65%. Agora, uma coisa que a gente tem que ficar aqui de olho é, aumentou a renda, pelo amor de Deus, não aumenta o padrão de vida. Aumentou a renda, a ideia é a gente começar a se adaptar nesse método para quê? Para a gente viver de uma forma mais leve. Tá? Então, passou para 4 mil, agora então, quem sabe 70% dá para me cobrir as despesas do mês. E aí 20% dá para me cobrir os não essenciais. E aí 10%, olha, de 2 eu estou passando para 10, gente. 10% vai então, a partir de agora, para os investimentos. E o primeiro investimento vai ser a reserva de emergência. Por quê? Para você não se endividar, se já teve dívida ou se tem dívida, para você não se endividar novamente. Fato é que a educação financeira, ela precisa ser para todo mundo, gente. Ela não pode excluir ninguém, ela precisa ser adaptada para a sua realidade, para a nossa realidade. Tem que ser acessível para todo mundo e aos poucos a gente vai melhorando. É no movimento que a gente vai aperfeiçoando. E deixa eu dar uma pausa aqui para te falar, se você está gostando desse conteúdo até agora, deixa o seu like, me ajuda aí, gente, ajuda esse canal a crescer para eu poder te ajudar, tá? Dá um like, ativa o sininho, clica no inscrever-se, se inscreve aí no canal, compartilha com alguém que também está precisando dar uma mudada aí, um geral na vida financeira. Então, sim, o método 50-30-20, ele funciona para algumas pessoas, mas para a maioria ela precisa de ajustes. O que você não pode é ficar frustrado, ficar desapontado com a sua situação, porque você não conseguiu seguir um modelo feito aí sob medida. Você precisa ajustar para a sua realidade e depois ir melhorando a sua realidade para, quem sabe, você conseguir chegar de uma forma perfeita e totalmente encaixada nesse método que é o 50-30-20. E por falar em mudança financeira, deixa eu te falar que eu tenho uma mentoria onde eu te ensino desde a parte da mentalidade, então nós vamos lá na raiz dos problemas, vamos criar novos hábitos, até a parte da organização, na parte externa. Eu falo que a gente trata o interno e trata o externo, então a gente ensina também a organizar a finança, suas finanças, de uma forma que você vai criar hábitos aí novos para toda a sua vida. Se você tiver interesse, é só ir aqui na descrição, clicar no link que vai estar aí logo abaixo, que eu vou te explicar tudinho como que funciona, tá? Então, para finalizar, eu quero te contar que organização financeira é para todo mundo. E ela começa com clareza, com adaptação e com pequenos passos, tá? É um passo de cada vez, a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando para chegar ao nível que a gente sonha, que a gente deseja. E eu quero te perguntar, como que está a sua realidade hoje? Você já segue esse método 50-30-20 ou conhece alguém que segue? Você já adaptou ele para a sua realidade ou por enquanto você não segue método nenhum? Me conta aqui nos comentários, eu quero te conhecer, quero saber qual que é a sua realidade hoje, até para mim poder te ajudar, né, com os próximos vídeos aqui do canal. E você está sabendo do maior golpe do século? Se você ainda não sabe sobre isso, vou deixar aqui esse vídeo para você assistir e saber como se blindar para não cair nesse golpe, não deixar que essa situação afete a sua vida financeira.